Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Alzheimer. É uma doença aí que se manifesta pela perda da memória e compromete também as atividades do dia a dia. É um desafio para a medicina, né? E para falar sobre o assunto, temos a participação da neurocientista Lívia Ciatti, que apareceu para a gente. Lívia, boa tarde, obrigada pela sua participação. Olha, eu acho que esquecer uma coisinha ou outra no dia a dia é normal, né? Às vezes a gente troca o nome de alguém, esquece o que ia fazer. Mas quais os principais sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo e que é hora, de fato, de procurar uma ajuda? Normalmente, a partir de que idade o Alzheimer se manifesta? Bom, boa tarde, Thalita e Rogério. Boa tarde a todos que estão assistindo o Link Vanguarda. Bom, Thalita, os sintomas da falta de memória são muito comuns, né? Todo mundo sabe, Alzheimer já associa a perda de memória. Mas existem os lapsos de memórias naturais, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com mais de uma informação ao mesmo tempo, e aí a gente realmente sente essa falta de atenção aos detalhes, o que faz acontecer o lapso de memória. No Alzheimer, esses lapsos vão ser percebidos primeiro pela pessoa que está próxima e não tanto pelo próprio paciente. Isso é uma diferença, uma leve diferença entre um lapso de memória e um sinal sutil ali de um começo do Alzheimer. Né? Então, ela vai esquecer algum compromisso que ela tinha se preparado muito e ela não se dá conta de que se esqueceu, ou aparece um objeto num lugar estranho, ou ela sente uma confusão, né? Uma perda de memória de local, nossa, eu estou aqui, não estou, né? Uma confusão ambiental. Isso são pequenos sinais que são comuns no início da doença. Quanto à idade, é mais comum, né? A doença é muito característica do envelhecimento. Então, após os 60, 65 anos, esse risco ele vai aumentando quando passam as décadas. Abaixo dos 60 anos, a gente entende que é um Alzheimer precoce. É bom te lembrar também, né, que o diagnóstico de Alzheimer é importante procurar aí um médico especializado nisso, claro, geriatra ou um neurologista, né? Mas depois, como conviver com a doença, hein? O que o paciente pode fazer? Existem aí exercícios, jogos mentais para poder segurar um pouco esses sintomas? Muito bacana, Rogério, quando você fala desse segurar, né? Porque a gente não consegue impedir a progressão do Alzheimer. A gente brinca que o Alzheimer ele é como um fósforo, né? Você riscou ele, acendeu, você não consegue apagar mais, não volta atrás. Então, os exercícios mentais, a rotina, elas auxiliam o paciente a segurar o máximo tempo possível as conexões que ele ainda tem. Então, porque criar novas vai ficar muito mais difícil. A gente consegue criar novas enquanto a gente ainda não desenvolveu, né? Que é o trabalho da reserva cognitiva, que a gente faz agora, faz amanhã, né? Enquanto a gente está no processo de aprendizado. Mas, a partir do momento que começam os sintomas, as atividades diárias, principalmente atividades motoras, né, jogos ali, um quebra-cabeça, algo que a pessoa goste, que acalme ela, porque o Alzheimer também tem um sintoma de agitação, talvez uma agressividade, uma mudança de personalidade. E aí, acalmar a pessoa é essencial e esses jogos podem auxiliar nisso. E variar também o estilo de jogos, a companhia das outras pessoas, auxilia ela a manter essas conexões ativas. O isolamento é muito ruim, né, para as pessoas com Alzheimer. No começo, ela sente vergonha daquele sintoma, e aí depois ela vai se isolando porque ela não quer ser constrangida. Então, os familiares têm que estudar bastante sobre essa convivência, os profissionais de saúde ajudam nisso, para conseguir conviver de forma que ela não cause constrangimentos, que não deixe a pessoa mais insegura ainda de conviver em sociedade. E também para manter o emocional dela bem. Quando chega a um ponto e que ela não lembra mais de nada, de fatos, o que sobra são as emoções, né? Ela sabe que ela está sendo bem recebida e que ela é acolhida naquele ambiente, mesmo não se lembrando de ninguém. Bom, a ciência, a medicina, está todo mundo ainda pesquisando bastante, né, para saber um pouco mais sobre o Alzheimer. Existe alguma coisa para se fazer preventivamente ou não tem como? A gente fazer esses exercícios aí com antecedência, é possível se prevenir ou pelo menos chegar com esse cérebro mais ativo aí, se por acaso receber esse diagnóstico no futuro? Sim, Rogério, isso é muito legal você citar, porque a reserva cognitiva a gente começa a plantar desde cedo. E não só uma reserva cognitiva de conexões sinápticas entre as células do cérebro, mas também um cuidado geral com a saúde. A doença de Alzheimer ela é multifatorial. Ela é física, ela é metabólica ali do cérebro, né? Tem transformação das proteínas, começam a acumular ali agrupamentos proteicos e muitas coisas contribuem para que isso aconteça.
doenças crônicas, doenças vasculares, uma diabetes mal controlada, né, uma alimentação mal feita ao longo de anos, o sedentarismo. Então, todos esses fatores de risco também mostram para nós quais os fatores de prevenção. Então, se a gente cuida da saúde bem, estamos prevenindo. E se a gente trabalha a aprendizagem constante, se a gente desafia o nosso cérebro a ser sempre melhor, a gente está construindo uma reserva cognitiva para a prevenção também. É isso, e torcer para a ciência avançar nesse tema, né? Então, hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Alzheimer. A gente conversou com a neurocientista Lívia Ciatti. Obrigado pela sua participação aqui no Link, viu? Eu agradeço, uma boa tarde. É isso, é importante falar sobre isso, né? É um tema aí que mexe com muitas famílias, com muitas pessoas. Desde cedo a gente já pode ir trabalhando o nosso cérebro e, claro, levando uma rotina saudável, né? Sempre também praticando exercícios físicos, lendo bastante, se alimentando bem, isso é importante. Já que você falou da família, né? A família, o entorno também sofre bastante com essa doença. Demais, é um apoio geral, todo mundo tem que se unir ali nesse momento, né?